Chegando com mais uma live Mundo Ed, fanático vascaíno, Leonardo Baran também com a gente hoje, uma live super especial para falar do Vasco. Vamos colocar nossos parceiros aqui, Fábio Azevedo, que está toda quarta com a gente, e Baran, muito bem. A primeira live com 4 pessoas que a gente faz aqui no Mundo Ed, super especial, né? Vasco da Gama de volta à Série A. Boa noite, Fábio. Boa noite, Baran. Boa noite, senhores. Boa noite, Ed, Gui, Baran, todos que estão com a gente aí. Já peço o seu like para que você já comente em todos os canais, se inscreva para dar aquela moral, porque Vascaíno segue Vascaíno e está comemorando, né, a volta à Série A. O processo de reformulação começou, temos muitas informações. Vocês lembram que semana passada eu dei aquele spoiler falando, olha, o Vasco voltando à Série A tem um jogador que a diretoria está mirando e pode furar o olho do rival. Daqui a pouco eu vou dizer quem é. Para quem ainda não pescou, só vou dar outro spoiler. Ele está na Argentina. Hashtag pronto, fica a dica, hein? E daqui a pouco você vai falar. E aí, Baran, tudo bom, cara? Agora tá feliz da vida, né? Eu preciso dar um abraço aqui, ó, um abraço aqui em vocês pelo seguinte, né? Eu tô longe, eu tô em Portugal. E é a primeira vez depois que o Vasco subiu para a primeira divisão que eu converso com vascaínos. Eu ainda não tive a oportunidade do contato, do abraço, do aperto de mão. E vocês tiveram, né? O Fábio Azevedo, eu vi a live dele quando o Vasco subiu, vários vascaínos em volta. Certamente o Edmundo já teve contato com outros tantos vascaínos, mas eu não. É a primeira vez que eu converso assim com os vascaínos. Então eu queria que vocês me abraçassem. Eu estou abraçando vocês aqui. Obrigado! Oh, muito obrigado, cara. E obrigado aí pelo convite de participar aqui dessa live. Boa, e é uma live que tá com um assunto quentíssimo, né? E tem assunto acontecendo e que já aconteceu agora há pouco. Tá tendo julgamento no STJD, até antes da live a gente estava conversando aqui para saber se o Sport, ainda não dá para saber, cravar que o Sport perdeu os pontos, mas eu vi alguns sites que tava julgando para ele tomar uma multa de 100 mil e perder os pontos. Já sabe então, aí, Fábio? Então, a notícia de agora é que a relatora acabou de votar procedendo para essa punição da inversão da pontuação, mas ainda tem votos dos outros auditores, mas a relatora votou a favor da pontuação para o Vasco, ou seja, mais 2 pontos na tabela, a gente terminaria em terceiro. Já estamos na Série A, questão só de saber a posição. Exatamente, graças a Deus já está na Série A. Todos os remédios que eu comprei, todo o sufoco que eu passei, foi tudo em vão. Nós vamos ganhar os pontos e eu não precisava daquilo. Era isso que você quer me dizer? Não, não era isso. Cara, mas aqui, ó, eu acho fundamental que o Sport perca os pontos a favor do Vasco. Para gerar uma jurisprudência. Não é o esporte, né? Assim, só para você que você vai dizer isso aí, mas não é, ninguém está contra o esporte, não, tá, torcedor? Você vai entender o raciocínio. Para gerar uma jurisprudência. Porque foi a primeira vez que eu vi na minha vida uma torcida invadir o campo para agredir o time adversário com o jogo em andamento. Eu nunca vi isso. Então é importante que tenha-se uma jurisprudência para, se acontecer amanhã ou depois, não falar que um time A está sendo beneficiado. Não. Olha, aconteceu no ano passado com a torcida do Sport. Então eu acho fundamental que isso ocorra, cara. Eu também acho. Inclusive, eu falei na semana passada, várias vezes aqui, muita gente é contra, mas assim, não, como assim? Quer que suba no tapetão? Não, não é isso, gente. As pessoas não entendem que no Brasil as leis são muito estranhas, principalmente no futebol, né? E eu acho que falta um negócio desse acontecer, porque o Vasco já está na Série A, não precisa mais dos pontos, mas eu acho importante para a gente criar, né, um hábito, né? Tipo assim, ó, pode acontecer isso. Você viu o que aconteceu com o Sport aquela vez? Aí, quando acontecer na próxima vez, não vai ter essa coisa de, não, nunca aconteceu, não vai acontecer. Importante acontecer isso. Eu queria até, antes de só um detalhe, só o último detalhe, desculpa, eu sei que eu corto demais, porque o Fábio falou nada contra o esporte. Eu quero deixar claro aqui, eu adoro esporte desde 1987. Eu não tenho nada contra o esporte, absolutamente nada. Ensina Libertadores em 88. Demais, demais. Então, eu gosto do esporte desde 1987, para deixar claro isso. Exato. Deixa eu ler mais superchat aqui, que tem bastante. Aliás, gente, obrigado a todo mundo aqui. Já estamos com quase 2.500 simultâneos aqui. Valeu. Vai mandando mensagem. A gente não vai conseguir colocar as mensagens, estamos dando prioridade ao superchat, não tem como dessa vez, beleza? Ó, vou colocar mais um aqui. Cadê? Primeiro, tem um bem esquisito, né, pro Baran, que é o Kid Bengala mandando Baran um beijo para você. Bom, não é recíproco. Não é recíproco. Kid Bengala. Do Baran.
Tem que colocar superchat. Bom, aí não sei qual que é a relação de vocês, mas depois vocês se resolvem. Obrigado pelo superchat aí. O Luiz Durão, depois do Kid Bengala vem quem? Luiz Durão, Onde manda vai parar $10 pra gente. Obrigado pelo superchat, tá, do Luiz? Pra mim, Kudê, Vojvoda e Galhardo. Técnico com sangue. Thiago e Odair não. Odair e Brax insiste por causa do trabalho que teve no Inter com ele, mas não é perfil do Vasco. Eu gosto do Odair, tá? Eu já não concordo com isso. O Thiago Nunes, eu acho que seria uma outra aposta que... O Thiago Nunes era antes do Jorginho, né? Aí eu acho que até poderia pensar, mas para esse momento, não gosto. O que vocês acham desses nomes? Eu não gosto do Cuca, que eu acho que o Cuca não tem a energia que o Vasco precisa hoje para estar no banco de reservas. Esse é o único asterisco que eu vejo no Cuca, sabe? Toda derrota, cara, o Cuca vai muito para baixo. O Cuca sente muito uma derrota. Quando ele vai para a entrevista coletiva e o time perdeu, ele fica ali acabado. É o perfil dele. Eu acho que hoje, para o Vasco, tem que ser uma pessoa mais enérgica. O Odair disse 2 vezes não pro Vasco, né? Buscar o Odair de novo. A torcida odeia ele, a torcida não gosta dele, pelo que eu vejo ele aqui no chat. 2 vezes não? Dele, esquece, então, não quis o Vasco. Então, agora a gente não quer você também, pô. Agora, 2 vezes não pro Vasco, você botou aí, o Gui, ele é um amigo pessoal até e parceiro do canal, e ele é um dos donos de um time da MLS, do Tennessee. Ah, é? Muito bacana. O Luiz Durão, que você botou aí, ele mora no Tennessee. Ah, legal. Vascaíno, que mora lá e é um dos acionistas de um time da MLS. Caramba, sensacional. Obrigado pelo superchat aí, valeu todo mundo que tá mandando. Esse aqui mandou, mas não mandou sem nada aqui, o Fisgada do Beto. Mas obrigado pelo superchat de qualquer forma. Vamos lá, vamos ler o superchat, senão não vai dar tempo. Gente, passou e eu nem consegui colocar metade dos assuntos que eu queria, porque tá muito boa a live. Hugo Silva, Edmundo, nunca mais vou esquecer de vocês traçalhando o Flamengo na semifinal de 97. Te amo, cara. Valeu, Hugão, obrigado. Obrigado, Léo Costa. Não, foi o Hugo, o outro. Agora o Léo Costa. Vocês acham que o Vasco deveria investir num único atleta com custo alto ou montar um plantel mais homogêneo? Tem jogadores do Brasil ou precisa trazer da Europa? A gente já falou meio que isso aqui, né? A gente acha que uma mescla com um jogador bom, né? Mas o Vasco tá com dinheiro, ele vai pensar certinho no que fazer ali também. Obrigado pelo superchat. Enzo Santos Oficial, o Vasco com Edmundo era outro nível. Obrigado pelo superchat. Valeu, Enzo. Obrigado. Saudi Elana, os jogadores da base só queimaram com tantas contratações ruins que contrataram. Não entendi direito, mas obrigado pelo superchat. Queimaram, acho que se queimaram, né? Eu acho que ele quis se queimaram, mas só se queimaram com tantas contratações ruins, entendi. É o que o Edmundo fala. É exatamente o que a gente está falando. O Vasco tinha tanto jogador promissor jovem, bom, que os que vieram. E por isso que precisa a base. Acabou queimando com contratação ruim, né? A base do Vasco, minha opinião, tem que ser os jogadores da base. E depois contratar pontualmente os jogadores mais experientes. E aí, aparentemente, né, Fábio, você faz os jogos, é o sistema defensivo que tem mais dificuldade. E vai ser um ataque fundamental, tem que trazer todo mundo, do goleiro ao lateral esquerdo. E aí vai ser a maior pegada de contratação, porque ali no meio-campo você já tem o Andrei, tem o Marlon, o Yuri pode ficar como titular. O Yuri é bom jogador também. O Yuri é bom jogador. Você precisa de um meia, de um 10. Então você vai trazer um jogador, se você entender que os 3 podem jogar, com 10. Atacante, um lado de campo pode ser o Figueiredo, traz um 9. Então a defesa que você não tem, irmão, fica fulano para titular, não tem. Então a defesa é o maior problema hoje do Vasco. Mas me chamou muita atenção o que o Edmundo falou em relação às duplas, sabe? Eu gostei disso aí. O Vasco tem que pensar nisso. Vai jogar o Figueiredo? Vai. Deixa eu contratar um cara para fazer a dupla do Figueiredo. Né? Pensando assim. Exato, exatamente. Vamos lá, mais superchat. Fabrício, na minha opinião, o Figueira é a nossa maior joia. O que acham? Eu acho que é o Andrei. Vocês concordam com ele aí, não? É o Andrei. Hoje é o Andrei. Mas o Figueiredo tem potencial. Bom jogador também. E aí, Fábio e Baran? Figueiredo. Desculpa, Andrei. O Figueiredo, engraçado, né? O Figueiredo é o atacante e a maior joia do meio-campo, né? Normalmente os atacantes eram os mais assediados, né? Mas é espetacular o Andrei. A maturidade dele como jogador é impressionante. E vai ainda crescer ainda mais, né? Vamos lá, Alex. Pô, Edmundo, tá de sacanagem. Hoje não tem jogador igual você, né, irmão? Você pegava a bola e partia sem medo. Quem faz isso no Vascão não tem igual você. Ele foi o que fez a pergunta que você falou. Obrigado, Alex. Obrigado pelo carinho. Mas, cara, eu penso positivo.
Eu acho que tem sim. Tem sim. Eu acho que eles não têm muita coragem, mas tem. É que hoje os meninos têm menos fome também, né? Os moleques começam no profissional com a vida já um pouco estabilizada, ou dada pelo empresário, já milionário, né? Pelo clube. Já milionário. Anderson Pereira manda aqui. Quem vocês acham nas laterais do Vasco em 2023? Quem vocês querem? Desculpa, nas laterais do Vasco em 2023. Nossa, lateral é difícil. Lateral acho que é a posição... Assim, a gente vê pela seleção brasileira, é a posição mais difícil hoje do Brasil, eu acho. Né? Mas tem que buscar no mercado sul-americano, não pode ficar restrito ao Brasil. Também acho que não tem nome assim. Nome tem os caras que já estão aqui, Rodinei, Fagner, Abner do Atlético Paranaense, Marcos Rocha, tem muitos aí, né? Mas difícil trazer Abner, também alguns. Atlético Paranaense. Também bom jogador, verdade. Antônio Simão, Edmundo é o melhor jogador da história do Vasco. Valeu, Antônio. Marcos Aurélio Alves Júnior. Por conta do scout, contratamos o Lucas Oliveira, que foi o maior driblador do Carioca e foi uma negação com a camisa do Vasco. Desde aí eu tenho raiva do scout. Valeu, Marcão. É isso aí. Outro componente. O Edmundo falou muito, estatística não é tudo, cara. Então, aí entra um outro componente. Ele foi o maior driblador com a camisa do Bangu, que é um peso. A camisa do Vasco é outro, o garoto sentiu, nitidamente. Mas eu falei aqui antes, o Vasco está contratando nos últimos anos o melhor jogador do Madureira. Porra, o zagueiraço do Olaria. Não dá para montar time assim, irmão. Mas a gente já contratou o volante do Madureira e o zagueiro do Americano, que o Edmundo tem essa história que é fantástica, da história do Divan, e eles encaixaram num time. Você não pode montar um time assim. Tô falando montar time assim. O Vasco cansou de fazer isso. Pega 4, 5 aí, a seleção do Carioca dos times pequenos e vira o time do Vasco. Antes de acabar, eu quero contar uma história do nosso técnico Sandro Gama, hein? Sobre o Edmundo. Eu não consigo ler todos os superchats, ele é muito superchat, mas vamos lá, vai. Antônio Fernandes, Edmundo, você é muito importante pra gente, precisamos de você trabalhando no Vasco. Obrigado por tudo, te amo, meu ídolo. Obrigado, Antônio. A gente já falou algumas vezes aqui, tem que vir o convite. Não veio o convite, como vai chegar lá, né? Não é assim. Vamos ver se vem agora com a 777. Léo Costa, acham que dos times do Nordeste poderiam contratar quem, né? Acho que ele quis dizer, né? Tem muito jogador hoje nos times do Nordeste. Muitos jogadores. Muitos jogadores mesmo, tá? Eu acho difícil até você nomear só 5. Tem bastante, viu? E agora tem alguns times aí bem estruturados. Então, e ano que vem mais ainda, né? Vamos ver o que vai dar aí. Vascaínos do Nordeste, ó, logo em seguida. Abraço pro meu xará Fábio e pro meu irmão, pro meu ídolo Edmundo. Obrigado, Vascaínos do Nordeste. Obrigado, Fábio, Baran. Valeu demais. Foi sensacional a live. Mais um recorde do nosso canal, graças a Deus. Eu acho que de vocês também deu bastante audiência, estava vendo aqui. Obrigado demais. Vamos ter mais oportunidades, com certeza. Vamos armar mais vezes aí, tá bom? Valeu, Fabião. Obrigado pelo carinho, gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, valeu, Baran. Tamo junto. Valeu, Gui. Pessoal que estava na live aí. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigado. Sexta-feira estaremos de volta.